O Alienista, conto de Machado de Assis. Estamos no vídeo de número 26, que está ali no meio da parte 6 do conto intitulado A Rebelião. Entretanto, a arruaça crescia. Já não eram 30, mas 300 pessoas que acompanhavam o barbeiro, cuja alcunha familiar deve ser mencionada, porque ela deu nome à revolta. Chamavam-lhe o Canjica. E o movimento ficou célebre com o nome de Revolta dos Canjicas. A ação podia ser restrita, visto que muita gente, ou por medo ou por hábitos de educação, não descia à rua. Mas o sentimento era unânime, ou quase unânime. E os 300 que caminhavam para a Casa Verde, dada a diferença de Paris a Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Bom, a gente conversou no vídeo anterior sobre a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, esse tipo de coisa, né? É interessante porque é a ideologia mais cientificista, iluminista, que está ali atrelada com o movimento da Revolução Francesa, né? E digamos assim, o velho regime é representado pela Bastilha, né? A nobreza, a igreja, né? O obscurantismo, pelo menos na interpretação daqueles que tomaram a Bastilha, né? Aqui, quem representa a opressão é o médico, né? Então poderia ser comparado, guardadas as devidas proporções, poderia ser comparado à tomada da Bastilha em Paris. Dona Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse. Venho dar-lhe uma de suas crias. Ela provava nessa ocasião um vestido de seda. Um dos 37 que trouxera do Rio de Janeiro, e não quis crer. Há de ser alguma patuscada, dizia ela, mudando a posição de um alfinete. Benedita, vê se a barra está boa. Está, sinhá, respondia a mucama de cócoras no chão. Está boa. Sinhá, vira um bocadinho. Assim, está muito boa. Não é patuscada não, senhora. Eles estão gritando, morra o doutor Bacamarte, o tirano, dizia o moleque assustado. Cala a boca, tolo. Benedita, olha aí do lado esquerdo. Não parece que a costura está um pouco enviesada? A risca azul não segue até embaixo. Está muito feio assim. É preciso descoser para ficar igualzinho e... Morra o doutor Bacamarte, morra o tirano. Uivaram fora 300 vozes. Era a rebelião que desembocava na Rua Nova. Na rua principal, a rua ali da Casa Verde, né? Dona Evarista ficou sem pinga de sangue. Pinga que é pingo, né? Dona Evarista ficou sem pinga de sangue. No primeiro instante, não deu um passo, não fez um gesto. O terror petrificou-a. A mucama correu instintivamente para a porta do fundo. Quanto ao moleque, a quem Dona Evarista não dera crédito, teve um instante de triunfo, um certo movimento súbito, impercebível, entranhado de satisfação moral, ao ver que a realidade vinha jurar por ele. Morra o alienista! Bradavam as vozes mais perto. Dona Evarista, se não resistia facilmente às comoções de prazer, sabia entesar com os momentos de perigo. Não desmaiou. Correu à sala interior onde o marido estudava. Ele está fazendo alusão, é claro, do episódio em que ela reviu o marido depois da viagem e desmaiou, né? Então só nos momentos de comoção de prazer que ela era fraca. No momento de crise, ela conseguia entesar. Quando ela ali entrou, precipitada, o ilustre médico escrutava um texto de Averroes. Os olhos dele, empapados pela cogitação, subiam do livro ao teto e baixavam do teto ao livro, cegos para a realidade exterior. Isso é muito revelador à luz de tudo aquilo que a gente vem conversando, né?
É claro que aqui o narrador está falando especificamente desse momento em que ele está lendo o livro, mas lembre, isso define muito bem a postura do cientista, né? Ele não é preguiçoso, ele não é desonesto, ele não é inconsequente na sua ciência, tipo aquela pessoa que lê um artigo e pensa que é especialista. Não é o caso dele. Mas ele é cego para a realidade exterior. Então ele vive como quando ele lê os seus livros, né? Videntes para os profundos trabalhos mentais, cegos para a realidade exterior, videntes para os profundos trabalhos mentais. Então ele consegue mergulhar muito bem na sua própria mente, mas não consegue olhar o que está fora, né? Isso se aplica maravilhosamente bem para um certo tipo de filosofia, que você tem aquelas construções, a obra filosófica em si é um grande monumento, mas é um monumento que só se vira para si mesma, né? Só funciona se você é iniciado naquela filosofia. Quando você vai colocar essa filosofia contra o que importa, que é a realidade que cerca todos nós, aí a filosofia falha, né? Dona Evarista chamou pelo marido 2 vezes, sem que ele lhe desse atenção. A terceira ouviu e perguntou-lhe o que tinha, se estava doente. Você não ouve esses gritos? Perguntou a digna esposa em lágrimas. O alienista atendeu então. Os gritos aproximavam-se terríveis, ameaçadores. Ele compreendeu tudo. Levantou-se da cadeira de espaldar em que estava sentado, fechou o livro e, a passo firme e tranquilo, foi depositá-lo na estante. Como a introdução do volume desconcertasse um pouco a linha dos outros tomos contíguos, Simão Bacamarte cuidou de corrigir esse defeito mínimo e, aliás, interessante. Depois disse à mulher que se recolhesse, que não fizesse nada. Novamente, perceba a nobreza dele, né? Qual é a força moral que ele tem, né? Então nada de desespero. Então deixa eu terminar aqui, deixa eu guardar meu livro, peraí, deixa eu ajeitar. Então ele falou que se recolhesse, que não fizesse nada. Não, não, implorava a digna senhora, quero morrer ao lado de você. Simão Bacamarte teimou que não era caso de morte, e ainda que o fosse, intimava-lhe em nome da vila que ficasse. A infeliz dama curvou a cabeça obediente e chorosa. Abaixo a Casa Verde! Bradavam os canjicas. O alienista caminhou para a varanda da frente e chegou ali no momento em que a rebelião também chegava e parava de fronte com as suas 300 cabeças rutilantes de civismo e sombrias de desespero. Cabeças rutilantes de civismo e sombrias de desespero. Morra, morra! Bradaram de todos os lados. Apenas o vulto do alienista assomou na varanda. Simão Bacamarte fez um sinal, pedindo para falar. Os revoltosos cobriram-lhe a voz com brados de indignação. Então o barbeiro, agitando o chapéu, a fim de impor silêncio à turba, conseguiu aquietar os amigos e declarou ao alienista que podia falar, mas acrescentou que não abusasse da paciência do povo como fizera até então. Direi pouco, ou até não direi nada, se for preciso. Desejo saber primeiro o que pedis. Não pedimos nada, replicou fremente o barbeiro. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida, ou pelo menos despojada dos infelizes que lá estão. Não entendo. Entendeis bem, tirano. Queremos dar liberdade às vítimas do vosso ódio, caprichoso, ganância. O alienista sorriu, mas o sorriso desse grande homem não era coisa visível aos olhos da multidão. Era uma contração leve de 2 ou 3 músculos, nada mais. Sorriu e respondeu: Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvi-los. Vocês querem uma reforma? Estou pronto a ouvi-los. Mas se exigis que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada.
Poderia convidar alguns de vós, em comissão dos outros, a vir ver comigo os loucos reclusos, mas não o faço, porque seria dar-vos razão do meu sistema, seria explicar para vocês o meu sistema, o que não farei a leigos nem a rebeldes. Ou seja, vocês não são iniciados na ciência, isso aqui é uma seita fechada. É claro que eu estou usando termos agressivos, né? Então vamos. Tá, eu retiro a seita fechada. Mas é claro, a comparação é boa, né? Mas isso daqui é só para cientista entender. Vocês são leigos, vocês não entendem, vocês não entenderiam se eu fosse explicar. Então eu não vou dar razão para vocês, eu não vou explicar, né? Eu sou um especialista, vocês não são. Logo, eu tenho a última palavra. E eu não vou atender a selvageria. Perceba que aqui ele faz uma coisa maravilhosa que a ideologia científica tende a fazer, que é você iguala qualquer crítico e qualquer não iniciado a um selvagem, rebelde, bronco, que não, negacionista. Repare, vamos trazer isso para os nossos dias de hoje, né? Tem uma determinada conclusão científica e você fala o seguinte: não, mas eu não concordo com isso não. Ah, então você acredita que a Terra não é redonda. Tá? Volto a enfatizar aqueles níveis de certeza da ciência. Como a ciência está sempre por se resolver, e isso não é uma crítica que eu faço de fora da ciência, a ciência se toma essa ideologia, né? A ciência ela sempre está se negando para poder evoluir, uma teoria lutar com a outra, etc. Como a ciência sempre está nesse processo, é extremamente normal que a gente tenha níveis muito, muito diferentes de certeza, até dentro da ciência, que é um domínio só do conhecimento humano, né? Dentro da ciência há toda essa variedade de certeza. Imagine se a gente pega além disso todos os outros domínios da mente humana, né? Só que uma vez que, por exemplo, o Bacamarte aqui transforma todas essas certezas, no caso dele é claro, é uma certeza só, né? Mas no momento em que a ideologia cientificista transforma tudo isso numa certeza só, num monolito, né? Num bloco só, qualquer coisa que você fale, você é um leigo e um rebelde, ou um burro, ou um bronco, ou um negacionista, ou assim por diante, né? Essa é a minha primeira observação, né? Esse caráter de seita fechada, né? Que eu volto a enfatizar, a ideologia cientificista fala. Dizer sobre a ideologia cientificista não é dizer sobre a ciência. Existem cientistas muito maturos que não compram a ideia da ideologia cientificista, né? Jung, por exemplo, era um deles, né? O Jung não acreditava nessa história. Sabe essa história do psicólogo que te entende e você nunca... ele tem todas as respostas para você, né? Hoje em dia, é claro, é bem comum, ele tem as respostas, a resposta é um medicamento, né? O Jung não acreditava nisso. O Jung ele tinha um respeito enorme pelo seu paciente, né? Tanto é que ele falava que a partir do momento que você começa uma terapia com um paciente, é perigoso para o próprio psicólogo. Por quê? Porque você vai entrar por sendas espirituais, aí, espirituais entenda mentais, né? Você vai entrar aí por sendas espirituais junto com o teu paciente, que pode ser que você, psicólogo, não saia ileso dessa. Pode ser que as certezas deles sejam fortes demais para você. Olha que postura maravilhosa que o Jung está tendo. Ele não está tendo a postura da ideologia cientificista, nesse caso, né? Não estou analisando tudo, né? Ele está falando, sim, a ciência é muito importante, sim, eu tenho estudado anos e anos e anos, mas mesmo assim a ciência está no mesmo mundo que todos os outros conhecimentos e a ciência não arroga para si toda essa autoridade, ok?
é importante você ter isso em mente para não cair naquela dicotomia, né? Ah, ou eu critico, não, os cientistas não sabem nada, todo mundo é burro, tudo ciência não funciona, ou você acredita só porque está escrito lá, a ciência falou. Aí você já brilha os olhos e a áurea vem em volta do livro, e você acredita totalmente, né? Então é importante você distinguir cientista da ideologia absolutista cientificista, vamos colocar assim. Bom, outra coisa que eu gostaria de notar é o seguinte: o fato do Bacamarte estar errado aqui, né, no seu caráter de não perceber a realidade, não significa de modo algum que ele não pode ter uma personalidade espiritual extremamente forte. Espiritual nesse sentido, não religioso, né? Extremamente forte. Como exemplo, eu acho extremamente interessante, tem um filme de comédia, mas é uma comédia mais inteligente, bem mais inteligente, chamada Ele Está de Volta. Eu acho que estava na Netflix há um tempo, e talvez esteja até hoje. Que é sobre essa ideia absurda assim que em pleno século XXI o Hitler acordaria no meio da Alemanha atual. Daí é bem engraçado, né? Nossa, ele com aquela característica, todo mundo pensa que ele tá fantasiado, né? E aí ele começa a se impressionar com o que aconteceu com a Alemanha, o que aconteceu com o mundo, etc. Mas tem uma cena muito interessante, todo mundo toma ele como um humorista. E ele vai com aquelas ideias extremistas dele, né? E levam ele para um programa de auditório, para todo mundo rir desse humorista, né? E o Hitler começa a falar sobre honra, né, sobre a força do alemão e como que você se fazer de fraco é degradante. E aquelas risadas da audiência ali acabam. E ele impõe sobre aquela audiência inteira respeito. E ele consegue um pouco mais ali, ele consegue convencer as pessoas. Ora, tá pensando, nossa, mas o filme está defendendo a ideologia nazista? Não. Se o Hitler não tivesse uma personalidade tão forte como ele realmente teve, se ele não fosse tão forte espiritualmente, ele nunca teria conseguido convencer uma Alemanha inteira. Ele nunca teria conseguido. Só que o fato dele ser forte espiritualmente, moralmente, não significa que ele está certo. Acho que você concorda comigo que ele está extremamente errado. Olha que interessante, você tem uma audiência que está com... Vamos simplificar, a coisa é muito mais complexa que isso, né? Mas você tem uma audiência ali que está com a verdade, ou seja, nada de teoria nazista, e você tem um homem que está com o mal, o pensamento nazista. Só que esse homem que está com o mal, ele tem força. E essa audiência que está com o bem, eles são fracos. Então eles acabam perdendo, né? E aí, eu sei que eu estou emendando muita coisa, mas quando um assunto puxa o outro, acredite em mim, a gente tem que seguir, porque são coisas preciosas. E aí a gente vê o perigo, para um grego, bom, a gente vê o perigo de quebrar determinadas coisas que antes estavam juntas. Para um grego, não existia diferença entre o bonzinho e o bonzão, né? O bonzinho hoje em dia é aquele que só quer o bem, coitadinho, ele é fragilzinho também, mas ele é tão bonzinho. E o bonzão é aquele forte, né? Para um grego, para um bom grego, ser forte é sinônimo de ser bom, e ser bom é sinônimo de ser verdadeiro, né? Então não basta você ser o bonzinho, eu quero respeitar todas as pessoas. E se você for fraco espiritualmente, você é pior que um Hitler. Não nos atos, é claro, mas porque o Hitler vai conseguir te dominar, por mais que você esteja com a verdade e ele não. Então não basta ser bonzinho, é necessário ser bonzão. Ou seja, não só eu estou com a verdade, como era o caso da plateia ali, mas eu sou forte o suficiente espiritualmente, intelectualmente, e antes as coisas não se distinguiam, ser forte espiritualmente era ser forte intelectualmente, eu sou forte o suficiente para bater de frente com o Hitler. Olha o que está acontecendo aqui. O Bacamarte,
É claro que a ideologia dele é a coisa mais absurda do mundo. Né? Não vou dizer sobre as verdades, os trâmites da ciência e eu vou pegar a pessoa que quiser e vou declarar louco. É claro que é absurdo. Só que ele tem uma força espiritual muito grande. Ele tem a calma, ele tem a racionalidade, ele tem a frieza, ele tem a falta de medo. Ele não saiu correndo pela porta de trás, ele enfrentou a multidão inteira, de cara aberta. O que vocês querem? Ah, não queremos isso. Não, isso eu não vou dar. Perceberam? Então vamos separar as coisas. Não significa porque ele é forte que ele não possa ser mal. Bom, vamos usar esses termos, né? Por enquanto. Próximo vídeo, então, a gente termina esta parte do conto.